Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pedincast. Chegamos com a segundo episódio dessa segunda temporada. E hoje o Pedincast número 46. Uma convidada especial, para mim particularmente, minha mãe acadêmica está aqui hoje. Só que antes, gente, de começar esse episódio, muita gente nova chegou nesses últimos dias, então se inscreva no nosso canal, já curte o nosso episódio, depois avalie ele também, porque é uma métrica importante para nós. E para quem não conhece, a gente tem a comunidade da Pediatria Intensiva, que é uma comunidade em que a gente oferta essa atualização profissional. Então, se você trabalha com pediatria intensiva e sofre um pouco com essas atualizações, né, no dia a dia, vem estudar com a gente também. E hoje o nosso tema vai ser: como manter o espírito investigativo e inquietação científica em ambientes assistenciais? E para discutir esse tema, a gente convida a professora doutora Rosângela Aparecida Pimenta, minha mãe acadêmica. E a professora Rosângela, ela é bolsista produtividade em pesquisa do CNPq, tem pós-doutorado em ciências da reabilitação pela UEL-Unopar, doutorado em ciências pela Escola de Enfermagem da USP, é professora, minha colega de trabalho, professora associada do Departamento de Enfermagem desde 1996, na área de saúde da criança e do adolescente. Atuou nos cursos e continua atuando de graduação, pós-graduação, tanto lato sensu quanto stricto sensu, residências. Coordenou o programa de pós-graduação em enfermagem e outros programas e foi também da comissão de residências multiprofissionais. É líder do grupo de estudos e pesquisas em avaliação, tecnologia e inovação em saúde, o GEPATES, e membro da Rede Internacional de Enfermeria em Saúde Infantil, da OPAS, da Organização Mundial da Saúde, e está aqui com a sua expertise tanto na área de saúde da criança, adolescente, pediatria intensiva, para falar desse tema tão desafiador do nosso dia a dia. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Flávia, doutora Hermildo, né, doutora Flávia, né, com muito orgulho, né, e poder estar aqui com vocês. Eu que estou imensamente grata por isso. E é um tema assim que realmente a gente sempre teve muita vontade de falar dele, sabe, Rosângela? Porque eu acho que nós três aqui vivemos essa tríade, né, de envolvimento tanto com a pesquisa, quanto com o ensino, quanto com a assistência. E o quanto que manter esses três vértices, digamos assim, é difícil num país onde não existe muito estímulo no sentido assim governamental para pesquisa científica. Nós temos sim os programas de bolsas, tudo, mas sabe o quanto que a gente sua para conseguir uma verba como essa? Então é diferente de outros países que conseguem uma dedicação quase que exclusiva para pesquisa, por exemplo, né? Então acho que é um momento bastante adequado, contando com toda a sua experiência e liderança, né, nessas três áreas, na verdade, até para que os novos alunos, né, aqueles que estão terminando a faculdade ou estão ingressando na residência, possam ter uma ideia mais pragmática sobre o que é fazer pesquisa dentro da área da saúde. Então, também agradeço por você ter aceitado esse nosso convite. Obrigada. Eu acredito que a palavra-chave de tudo isso é um desafio, né? E não obstante o brasileiro em si, né, na vida acadêmica, ele tem que ter muita determinação e resiliência, né? Porque o investimento em pesquisa, embora avançamos muito, né, temos centros de pesquisas, inclusive na própria universidade aqui em Londrina, que já é reconhecida mundialmente, né? Mas ainda a questão de recursos, incentivo de bolsas, né, ainda precisa ter avanços, né, incentivos, né, maiores. E isso deixou muito claro no período pandêmico, né, o quanto que a pesquisa ela necessita de tempo e de investimento, né? Mas, por outro lado, nesses últimos anos, o Ministério do Ensino Superior ele tem buscado estratégias para incentivar a pesquisa, né? Mas ainda, se comparado aos países, né, europeus, né, americanos, entre outros, né, é incipiente, nós sabemos disso.
Por outro lado, eu acredito muito que nós temos características, né, além de ser acolhedores, né, que todos os outros países gostam muito dos brasileiros, mas os pesquisadores, né, tanto na área acadêmica, universitária ou centros de pesquisa, são muito determinados, né, e tem pesquisa de ponta, né, embora a gente sabe que ainda precisamos de maiores investimentos e patentear nossos produtos, né, de uma forma geral, né. Na área da saúde, isso não é muito diferente, né. E atrelar o ensino, pesquisa e assistência é mais desafiante. Mas o que nós temos experiências bastante inovadoras em hospitais atrelados às universidades que têm desenvolvido pesquisas de excelência, né? E nesse aspecto, eu acredito que essa tríade ela realmente dá certo, né? Eu acredito muito nela e tento praticar também, como vocês, né? Vocês também estão no meio acadêmico, sabem que é possível fazer pesquisa ensinando, fazendo assistência e o inverso também, né? Então, geralmente, a gente encontra aquela frase, ensino, pesquisa e assistência. Aí, olhando para essas 3 palavras, sempre a pesquisa está ali no meio dessas duas, ensino e assistência, né? Eu penso que nós fazemos assistência, ensinamos assistência no cotidiano de trabalho, mas dependemos de pesquisas para trazer atualizações, inovações. Então, a pesquisa está no meio propositalmente. Não dá para fazer ensino sem pesquisa, para você poder atualizar, poder transmitir, transferir conhecimento, né? E a assistência, a mesma coisa. Então, eu não melhoro a assistência, eu não qualifico a assistência se eu não tiver uma boa pesquisa, né, que me traga evidência para me melhorar essa assistência, né? Só que, para fazer tudo isso, nós precisamos de organização institucional, parcerias, integração, universidade, serviço. Porque quando a gente está somente na assistência, né, não é somente assistência, a gente sabe que tem toda uma complexidade, muitas vezes nós não temos tempo de parar para ler, verificar novas evidências. Tem um serviço de educação em saúde? Tem, né? Mas a demanda é muito grande. A rotatividade dos profissionais é contínua, né? A mesma coisa os nossos alunos. Vêm e vão. Então, à medida que isso vai mudando, nós precisamos nos atualizar, né? Agora, o que pode qualificar até integrar essa assistência e o ensino e a pesquisa é a integração entre a equipe da assistência com a equipe de pesquisadores e buscar em comum essa integração, né? E a partir dessa integração, além de fazer pesquisas para melhorar a qualidade da assistência, unicêntrico, né, mas a multicêntrica, né? E pela diversidade brasileira, nós carece de pesquisas multicêntricas entre os estados brasileiros. É um desafio. Nós temos muitas diversidades, diferenças culturais, práticas assistenciais, que elas podem ser integradas no sentido de buscar o comum para cada regionalidade, né? Então, mas para tudo isso precisa de um líder pesquisador, precisa de financiamento, né? E a gente sabe que os editais são difíceis. Geralmente temos dificuldade de conseguir o financiamento, mesmo fazendo pesquisas que possam, né, elaborando projetos com pesquisas de inovação, a concorrência é muito grande, né? Então, e isso faz com que o tempo passe e a gente não consiga fazer essa integração, né? Por outro lado,
iniciativas individuais ou de grupos pequenos têm trazido pesquisas com evidências bastante interessantes, que têm mudado o cenário, né, de pesquisa. Né? Mas é desafiador, mas eu acredito que a gente, como um bom brasileiro, vamos seguir em frente. Né? Mas a característica do centro de pesquisa do Brasil, ele precisa de maior investimento para realmente conseguir essas pesquisas com maior abrangência. Né? Porque a experiência que eu tive de visitar os centros na Inglaterra de pesquisas, né, é muito diferente do nosso. Né? Já é totalmente sistematizado a integração universidade com os hospitais ou serviços da atenção primária, né? E tem uma equipe, né? E cada um tem um papel na pesquisa, até para fazer a redação da pesquisa. Né? Então, você tem todos os profissionais da área da saúde, da matemática, estatística, né? Também tem contador, eu achei muito interessante, né? Um profissional da contabilidade, para poder fazer os cálculos da pesquisa, ajudar na integração e para participar de editais. Diferente, né? Que, claro, é um país bem menor do que se comparado geograficamente ao Brasil, mas eles têm muito mais recursos. Né? E, mesmo assim, eles têm toda essa formalidade, essa organização para fazer essa pesquisa interdisciplinar, multiprofissional, interdisciplinar ou interdisciplinar. Né? Então, nesse sentido, se torna mais fácil. Né? Foi isso que você disse, Arnildo. Né? Porque hoje, fazer mestrado, doutorado, você tem que atrelar o teu trabalho. Né? Porque o valor da bolsa não consegue sustentar um pai de família, né? Uma mãe de família, ou mesmo se não tem família, mas no mercado hoje, né, o custo econômico de vida, o valor é ínfimo. Né? E fazer pesquisa em tudo isso não dá. E foi, recentemente, o governo lançou, né, a possibilidade do bolsista poder trabalhar, né, com alguns critérios. Né? São passos, mas ainda são pequenos frente à necessidade e o potencial que o Brasil tem para realizar pesquisa. Quando a gente vai para a assistência, o que eu percebo o espírito investigador, ele naturalmente está no profissional da saúde, porque a gente se depara com várias situações no serviço que a gente pensa, faço assim ou faço de outro jeito? Qual que é a melhor estratégia? Aí tudo vem, existe evidência para isso? Aonde a gente vai buscar evidência? É um desafio. E aí, pelo menos nossa trajetória foi assim, teve um processo assistencial, e até queria que você comentasse um pouquinho do seu processo nisso, porque eu sei que você tem uma longa jornada assistencial, né, dentro do ambiente hospitalar, e até que chega um ponto que fala, bom, como eu posso agregar às vezes para essa assistência? E aí agregar para a assistência pensando em trazer respostas a alguns questionamentos, muitas vezes a opção é ir para uma área de educação. E aí dentro dessa área de educação, muitos profissionais começam a despertar aí para o ensino da pesquisa. E aí a gente vê cada vez mais os profissionais buscando esse ensinamento sobre pesquisa, que antes ficava muito voltado para as salas de aula. E hoje a gente vê isso dentro do hospital como algo do dia a dia. Né? A gente precisa compreender para conseguir dar uma assistência de qualidade, independente de qual seja a profissão, porque ali lida com um paciente que precisa da melhor evidência para a condição do caso. Então, querendo ou não, hoje eu vejo que a gente não consegue mais separar a assistência da pesquisa. Mesmo que você não seja um pesquisador ali, a assistência e a pesquisa vão estar atreladas. Então, a gente precisa conseguir conciliar tudo isso. Né? Como que foi esse processo para você? Então, Flávia, é muito interessante quando você conhece a história, né, da prática baseada em evidência. Se pensar, é recente, né? Mas datada de década de 90. Então, é recente. Né? Mas é muito interessante que, no cotidiano de trabalho, você levanta
questões que você se depara com a realidade do paciente, e o próprio paciente te traz essa demanda muitas vezes, né? E aí você pensa, o que é possível para melhorar tecnicamente alguma coisa, para melhorar o conforto, seja ele na dor ou num procedimento, né? Ou evitando a infecção, né? Com estratégias básicas de cuidado, né? De isolamento desse paciente. Então, eu acho que essa inquietação de pensar que o paciente merece a qualidade da assistência ele faz com que você pense que a pesquisa é o melhor caminho para isso. Porque você tem que partir de algum problema. Mas para você dar continuidade, para trazer resolução, você tem que buscar evidência. E é muito interessante que logo depois, durante a pandemia, né, em 2021, a própria BVS, né, que é a Biblioteca Virtual em Saúde, criou um link, evide@easy. E aí é um site que você clica, que ele tem um esquema de pré-elaborado para quem está na assistência poder buscar as melhores evidências. E eu fiz o exercício de buscar, né? Coloquei um tema assim, da área pediátrica e já apareceu, né, 50 artigos já com a fonte. Olha só. E super rápido. E aí você clica no artigo para você ver, para ler. Né? Desafio, a língua inglesa. Né? Por quê? 50 artigos, não tinha nenhum brasileiro naquela temática. Você sabe que isso é o desafio que a gente vê, né, Arnildo? No dia a dia, o pessoal fala, nossa, mas não tem em português? Mas as melhores evidências não estão aqui. Exatamente, né? Mas, por exemplo, nós estamos na universidade. Nós temos centro, né, de línguas, né, que é um programa de excelência da própria universidade. Para nós é gratuito, para os nossos alunos, né? E a comunidade externa, ele paga uma taxa, né? Então, é acessível, né? E, por outro lado, com essa questão da era digital, hoje nós temos vários aplicativos confiáveis para você estudar. Né? E tem alguns que fazem a tradução literal, né? Ou não tão literal como dentro do aspecto de formalidade da língua inglesa, né? Mas pelo menos para salvar, né, os profissionais aí que não conseguiram ter uma formação da língua inglesa desde o ensino infantil, né? Então, porque ainda nós que somos formados, né, na graduação, eu vim de escola municipal, pública, não tinha a língua inglesa, né, como uma língua obrigatória para estudar, se aperfeiçoar. Né? Então, essas habilidades dos quais não tivemos, ela interfere, sim, no desenvolvimento da assistência, de uma forma indireta, mas também direta. Né? Agora, mas temos evidências confiáveis, né? Com ótimas evidências de alto nível, temos no Brasil, né? Mas muitas vezes não estão publicados em periódicos de alto nível, que também tem um alto custo. E quem paga? O pesquisador. Né? E muitas vezes não conseguem publicar nesses periódicos que estão atrelados à Medline, né? Que é um das plataformas que a gente obtém aí o maior número de artigos, de pesquisas, né, do mundo, né, de centros de pesquisas que têm recursos para pagarem, né, esses artigos. Né. E aí a gente tem produções de dissertações e teses que demoram a ser publicadas também. Né. Então, a gente tem aí, né, um gap, né, um espaço, uma lacuna, né, da nossa produção se comparada do exterior. Porque eles estão tão bem organizados que a pesquisa, mesmo antes de começar, ele já tem recurso para publicar e já sabe até qual periódico
é uma tendência para isso, né? Mas nós não temos. Né? Nós vamos de passos mais lentos. Né? E isso na era digital, né, comercial, para nós que também produzimos evidências, é um impasse. Porque, dentro do aspecto econômico, eles querem uma pesquisa rápida, industrialmente falando. Né? Mas até você conseguir patentear, fazer o registro, patente, cumprir as normativas do ensino superior para desenvolver o tempo mínimo de 2 anos de uma dissertação, uma tese, 4 anos, ele acaba ficando incipiente. Né? Então, a gente tem aí umas lacunas que interferem muito no desenvolvimento da pesquisa e na agilidade de colocar a evidência no mercado da ciência, né? Porque a gente sabe que tem o mercado, porque se tem um alto custo para você publicar, é porque a gente também tem editoras que cobram isso. Uhum. Né? Em 2018, fazendo um curso na Universidade de Oxford, um editor, né, representante das revistas na Inglaterra, esteve conosco numa palestra e eles estavam exatamente discutindo que a translação do conhecimento ele não tem que ser pago. Ele precisa, né? Só que as editoras elas vivem disso, né? Desses materiais, né? Então ainda é um desafio tornar essas publicações acessíveis para o mundo sem que tenha esse alto custo, além da pesquisa em si, né? Mas são desafios que a gente está vencendo, né, aí aos poucos. E como bom brasileiro, como pesquisador, na raça, estamos vencendo, fazendo pesquisas de ponta, uhum. Né? E aos poucos tendo esse reconhecimento que é bastante importante. Né? Uhum. Dá para perceber mesmo, sabe, Rosângela, quando você fala sobre essa descrição, né, de como que funciona, né, a pesquisa aqui no Brasil particularmente, são esses desafios que a gente vê mesmo na nossa prática, né? Então, acredito que para a maior parte dos profissionais de saúde existe a necessidade de se buscar assistência para sobreviver, inclusive, né, para garantir aquilo que ele precisa para o seu dia a dia, né? E aí isso consome tempo, né? Consome um tempo grande. Falando, por exemplo, do lado da medicina, eu percebo muito isso, que o aluno recém-formado, ele migra rapidamente para a assistência, até porque é um mercado que está ávido por esse profissional. E o quanto é difícil depois ele acabar voltando, seja para o ensino ou seja para a pesquisa. A gente sabe que o ensino realmente é assim, depende muito de aptidão, né? Então a gente percebe já na faculdade aquele aluno que tem aquele, digamos, viés para o ensino, né? Que você está vendo ali um futuro professor, né? Agora, realmente, assim, tanto pelo que você descreveu, pelo que a Flávia comentou, a pesquisa acaba sendo necessária, porque para quem desenvolveu alguma pesquisa uma vez na vida, sabe o quanto que isso trouxe de melhora para nós, como assistente e como professores também, né? E no fim, realmente, assim, tudo vira essa palavra que você começou, né? O desafio. E vira muita resiliência também, né? Porque é um desafio de você começar uma pesquisa, de você conduzir uma pesquisa. Muito dela vai ser baseado em força pessoal, né? Em necessidade, em iniciativa pessoal. E aí, depois de tudo pronto, vem essa outra fase, que é a publicação, né? Então, assim, o quanto parece que o tempo todo a gente está sendo pressionado a desistir, né? Pressionado a desanimar no meio do percurso, né? Então, de fato, né, para quem não tem interesse por essas áreas e eventualmente presencia essas dificuldades, é algo que desanima o aluno, né? Desanima aquele profissional que recém chegou ao mercado, né? Então, de fato, a gente vendo modelos de outros países, e você teve a oportunidade de ver isso mais pessoalmente, né? O quanto que já existe um engajamento desde o início, né? Então a pesquisa já começa dentro de uma sistemática
que não vai fazer o profissional desanimar, nem do ponto de vista financeiro e nem depois na geração dessas evidências. Né? Exatamente. Nós temos iniciativas de alguns hospitais em liberar o profissional, né, para estudar, cumprir as disciplinas, permitir, né, que os estudos sejam realizados na instituição. Né? Então, nós temos uma grande facilidade. Estamos num hospital de ponta, referência, né? Nós temos uma superintendência, uma direção que realmente investe, permite essa integração. Então, a gestão ela é importante para que ocorra. Né? E aí a gente tem, à medida do possível, buscando estratégias para poder unir essa assistência à pesquisa. Né? Mas, realmente, é uma trajetória que ela é longa. Porque a pesquisa em si, você resolve um problema, né? Você consegue detectar o problema, evidencia, procura as melhores evidências, mas a pesquisa ela acaba ficando infinito. Porque a partir daquela evidência que você identificou, você pode gerar outros métodos para poder chegar que elas efetivamente se torne uma intervenção de alto nível. Né? Mas, para tudo isso, é uma jornada que não vai durar só 2 anos, 1 ano, mínimo 1 ano, 2 anos, ela pode ir postergando. Né? E sustentar tudo isso precisa realmente de política. A política institucional, política governamental, né, do Estado, né, do Brasil. Né. A gente sabe que alguns estados investem muito mais nas universidades, né, no subsídio de recurso, né, para manter profissionais de qualidade. Né. Mas, por outro lado, embora a gente tenha recebido profissionais, professores, né, com alto nível, já com pós-doutorado dentro da universidade, como temporário, e até nos hospitais, né, e de elevado potencial. Mas, muitas vezes, ele não é remunerado como qual. Então, também tem esse processo de incentivo, né, que é importante para a pesquisa. Né? Então, na vivência que eu tive, né, existem graduações na área da pesquisa. É muito interessante. E tem pessoas do mundo todo que vão para a Inglaterra para fazer a faculdade na área de pesquisador. Né? Temos várias entidades, né, governamentais importantes, né, no Brasil que realmente precisam de pesquisadores. Né? Mas nós não temos uma formação específica. Você tem que passar por essa graduação, fazer um mestrado, doutorado. Algumas vezes sai da graduação, vai direto para o doutorado, né, que é o doutorado direto. Mas isso ele ainda são ações que não modificam o mercado para poder dar essa condição também de uma remuneração de acordo com a qualificação dele. Porque ele investiu muito nisso, né? Ele também pode ter sido bolsista ou não. Então, essa política, esse plano, ele é importante para que realmente fomente pesquisa. Né? E um ponto interessante, que é o que você acabou comentando, tem planos de cargos e carreiras que o enfermeiro, por exemplo, o médico, o profissional da saúde que está lá no serviço, se ele for crescendo nessa estratégia educacional, isso vai incrementando também no seu salário. E é uma via interessante, de mão dupla, porque ao mesmo tempo que o profissional ele sai para se aperfeiçoar, ele retorna com uma pesquisa em loco para intervir num problema da unidade. E é o que a gente tem vivenciado isso já há alguns anos, que o enfermeiro, que é a nossa maior realidade ali, mas também os profissionais médicos, fisioterapeutas, eles saem desse momento pontual ali para fazer o estricto, desenvolve a pesquisa no seu campo de trabalho e volta com o resultado intervindo por uma ação, né, que realmente vai ser assertiva, para que realmente precisa, porque ele vai ter o conhecimento do que precisa na prática e vai desenvolver isso na forma teórica. Então, querendo ou não, o serviço ganha com isso. Né? Exatamente.
E realmente, Arnildo, os médicos precisariam fazer mais, né? A área acadêmica. Então, algumas áreas a gente vê, a farmácia também, né? Então, tem uma tendência no Brasil, ao mesmo tempo que as pessoas estão despertas para a pesquisa, também está sobrando vaga nos programas de pós-graduação, né? Porque os profissionais, eles realmente estão ganhando muito mais indo para assistência, trabalhando, ou né, o mercado ele quer esse profissional, precisa desse profissional, então ele acaba não fazendo pesquisa, depois ele não volta. Porque voltar atrás bem mais difícil, né? Depois que ele está realmente engajado, né? E isso é uma tendência também na área de inteligência artificial, ciência da computação, né? Então, o mercado está absorvendo rápido os profissionais, em geral, né? Mas, com isso, precisa dessa política, né? De realmente trazer ele para a ciência, na pesquisa, né? Até um tempo atrás, a CAPES ela estava de olho nas residências do Brasil, no sentido de tornar elas um upgrade para o mestrado profissional. Então, além das disciplinas, né, utilizar as residências que passam 2 anos, mínimo 2 anos, né? Tem áreas da medicina que ficam 5 anos, né, fazendo residência, né? Mas é para agregar o mestrado, né? Talvez seja uma possibilidade de trazer aí de volta, né, esse aluno que vai embora, né? São iniciativas interessantes, né? Além do mestrado acadêmico, também ter o profissional, um doutorado acadêmico, mas também um doutorado profissional, talvez isso é um caminho, né? Porque, em si, para a CAPES, a pontuação, né, a avaliação desses programas tem métricas similares, mas que podem ajudar esses profissionais que ficam na academia por mais tempo, né, e fazer esse upgrade, né, cumprindo lá os critérios que um programa de mestrado profissional precisa, né? Então, eu acredito que as entidades, né, também os nossos conselhos, né, juntamente com nossas associações, né, principalmente da área da saúde, precisam trazer essa discussão, né, entre o Ministério da Educação, né, que nele está desde o ensino, né, infantil, né, desde a criança pequenininho até nós, do estrito senso, né, e fazer esse trabalho em conjunto com o Ministério da Saúde, porque são necessidades diferenciadas, né, e que precisam ser consideradas, né, para realmente formar futuros profissionais com essa... desenvolver essa habilidade de pesquisa, porque nem sempre, durante a graduação, isso é o suficiente para ele, para a formação dele, para vir para assistência depois, né? Então, são muitas ações ao mesmo tempo. E os hospitais precisam pensar que é importante trabalhar com a prática baseada em evidências, tendo os melhores guidelines, né? Ou adaptar os melhores guidelines para a realidade dele, né? A gente tem uma diversidade de situações, de assistências, né, que precisam ser consideradas, né? Criar protocolos específicos, mas precisa de princípios científicos para isso, né? Precisa de um grupo dedicado, né? Esse grupo precisa parar para estudar, para ler, para discutir as melhores evidências, para chegar nos consensos, né? Então, se nós não pararmos para fazer isso, tornar a pesquisa essa realidade, para qualificar a assistência, a gente, com o tempo, pode perder muito, né,
essa assistência no sentido de realmente favorecer o melhor cuidado. Isso em todos os aspectos, né? É o cuidado desde a farmácia, nutrição, todos os profissionais, a psicologia, né? Então, estão surgindo novas evidências, novos comportamentos, novas doenças, né? Ou novas formas de cuidar de doenças que praticamente nem são tão comuns, a internação. Então, a epidemiologia local, regional e mundial, né, ela trouxe, né, esse boom durante a pandemia para mostrar para nós que nós precisamos estar atentos e que as pesquisas precisam continuar. Não é porque a pandemia acabou que a gente não vai pesquisar mais. Ao contrário, nós temos que rever toda a nossa prática, né, e se organizar no sentido de realmente continuar, né, porque não sabemos o que vai vir daqui para frente, né. Agora nós temos as métricas, né, as metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, que já está vencendo 2025, né, e estamos com outras catástrofes, né. E como que nós vamos resolver isso, né? Então, o meio ambiente está trazendo outras formas de adoecimento, né? Outras formas de prover saúde, né? Então, como é que a gente resolve tudo isso? Pesquisando. Mas como que a gente pesquisa se não estamos dando possibilidade daqueles que estão, né, no meio acadêmico de aprender a fazer pesquisa, né? É um conjunto, né? E isso realmente está bem sistematizado, né, em outros países. Aqui a gente tem alguns locais sistematizados, né, que é referência para nós no Brasil, né? A universidade ela também tem, né, é muito bem sistematizado, né, mas dependemos de políticas também, né? Então é um conjunto aí, né, de ações que são importantes para incentivar, né? Eu costumo dizer que eu comecei a fazer pesquisa no ensino infantil. Como que é? O primeiro teste, né? O feijãozinho que você colocava no algodão. Até hoje eu vejo as crianças fazendo isso, né? Então, há muito tempo atrás, eu fiz isso também, né? E na graduação, mesmo fazendo uma graduação privada, eu descobri que tinha uma professora fazendo pesquisa, eu quis fazer pesquisa também, né? Então, precisa ter essa oportunidade, precisa ter a oferta. Tem que, né, se permitir tentar, né? Também. Às vezes, né? Quando você cita a questão até dessa tentativa, né, de inserção, de repente, do profissional residente, digamos assim, independente da sua profissão, da sua área de atuação no mercado de pesquisa, né, algum estímulo para que ele faça isso, me parece uma solução bastante coerente, né? Falando novamente do lado da medicina, por exemplo, a gente percebe que as residências ainda são muito focadas no treinamento do profissional para exercer a assistência, né? Claro que a gente tem bons exemplos, inclusive no Brasil, que não necessariamente é assim, mas o estímulo maior para ele é ficar lá aqueles 2 a 5 anos voltado para a assistência. Um regime de horas de trabalho que consome muito do tempo dele. Então, dificilmente ele vai ter um tempo para se dedicar à pesquisa. Quando você cita, por exemplo, da questão da pandemia, talvez a pandemia tenha vindo para nos ensinar isso também. Porque realmente nunca houve tantas tentativas de publicação quanto naquele período da pandemia, período maior da pandemia. Porque as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa e tiveram o quê? Tempo. Então, assim, além do recurso financeiro, que certamente ele é a força para tudo isso funcionar, o tempo também, né? Então, quando a gente pensa num profissional que vai entrar num regime de plantões, né, 6, 12, muitas vezes 24 ou até mais de horas trabalhadas, então como despertar nele ainda o interesse pela pesquisa, né? E até para que esse profissional recém-chegado ao mercado não chegue com esse paradigma de que são duas coisas separadas, né?
Porque se ele realmente, assim, se ele seguir somente na assistência, a gente sabe que depois de alguns anos o conhecimento dele estará todo defasado. E não adianta a gente querer que ele pare eventualmente para fazer um curso de atualização. Ele precisa fazer isso todos os dias, né? E realmente, assim, para quem teve a experiência de fazer o mestrado, de fazer o doutorado, por mais difícil que tenha sido esse período, é um período que nos ensina a buscar informação. E a partir disso a gente percebe o quanto que isso nos torna também melhor assistentes, né? Então, quando houver esse entendimento, a gente não está nem falando de ensino, né? Então, estamos falando só de juntar duas áreas, né? Que é a assistência e a pesquisa. E eu vejo, por exemplo, que até nos Estados Unidos, né? Claro que boa parte das pesquisas elas estão vinculadas às universidades, mas existem muitos hospitais que não têm ligação com universidades e que têm centros de pesquisa de alta qualidade, né? Seja por iniciativa governamental, seja por iniciativa privada. Então, existem profissionais que não são docentes, que não estão ligados a ensino, mas que têm esse estímulo para desenvolver a pesquisa, né? E o conflito de interesse é declarado quando há, né? Ou não tem conflito de interesse, porque é outra questão, né? Desenvolver pesquisa sem conflito de interesse, né? E a gente sabe que tem pesquisas que elas são direcionadas porque só tem aquele produto no mercado. Então, você precisa desenvolver aquela pesquisa e declarar isso, né? Mas ainda isso é pouco discutido dentro do aspecto ético, porque nós sabemos também que o aspecto ético da pesquisa no Brasil, ela se difere dos outros países, né? E que também é um exemplo, né, a ser seguido, né? Mas por que os centros esses hospitais privados têm centro de pesquisa? Porque o custo-efetividade, né? Então, quando é que os nossos, né, a gestão em si, né, para poder incentivar a pesquisa, vai conseguir entender, né, que quando há pesquisa, há melhor evidência. Se há melhor evidência, eu aplico para esse paciente, então eu vou diminuir o número de internação, tempo de internação. Posso utilizar produtos, medicamentos, né, técnicas das quais vai garantir segurança para esse paciente. Então, se eu garanto segurança, eu garanto qualidade da assistência, menor tempo de internação, né? Então, eu construo guidelines para realmente prestar uma assistência, custo-efetividade, que não foge tanto desse aspecto privatista, que é a lucratividade da saúde, né? E da pesquisa, né? Exatamente. Porque hoje é tão difícil publicar. Pesquisas boas que saem, você vai tentar, e quando consegue, você vai ver 10, 15 mil reais para você publicar um artigo. Exatamente. E falar, meu Deus, de onde eu vou tirar esse dinheiro? Se você não tem o financiamento de um edital de universidade, a pesquisa ela vai ficar engavetada ou vai para uma revista de uma menor abrangência. E aí a gente perde com isso, né? Perde porque dentro do sistema de revistas brasileiro, ainda a gente precisa avançar em algumas coisas, porque nós temos revistas com ainda equais, mas com fator de impacto ou que nem tem fator de impacto, que não atende aos critérios de estudos de qualidade. Então, nós precisamos avançar nisso, porque essa diferenciação faz com que o teu estudo, que tem a qualidade, foi publicado nessa revista, que não tem um fator impacto atual, né? Vamos pensar nisso. Poucas pessoas vão ter acesso, porque elas não estão nas bases dos quais recebem esses critérios das melhores revistas, das melhores evidências, né? Então, tem toda uma sistemática por trás disso, né? Mas quando nós procuramos, né, por isso que a revisão sistemática, né, avançou nisso, porque eles falam a busca não é só dessas bases de dados de referência, mas, para mim, buscar em outras, né?
E geralmente é o Google, né? E que muitas vezes as pessoas acham, o Google não tem nada que tenha uma informação de qualidade. Tem sim. Tem, só saber mexer nele. Exatamente. O Google ajuda muito no dia a dia. Porque para uma revista conseguir uma indexação com um fator de impacto importante, leva anos. Né? É muito trabalho por trás disso. Né? É muito empenho, né, de outros pesquisadores para tornar uma revista. Né? Então, para vocês verem, a gente tem muitos departamentos aí que envolvem a pesquisa, né, e que vira quase um jogo de game. Né? A gente tem que avançar dos... Pois não sei bem, não jogo videogame, mas eu sei que muitas fase, né? fases, né? Sabe o que eu lembrei, você falando, né? A questão para o profissional, quanto é desafiador. Porque para a gente que lida com a pesquisa já é desafiador, imagina aquele profissional que está na assistência selecionar, ele já não tem muito tempo. Ele tem que selecionar qual é o estudo que vale a pena para ler. E hoje em dia, gente, para quem está nos ouvindo, às vezes já não conhece, mas existem revistas que a gente chama de predadoras, que são revistas que elas aceitam os trabalhos que são enviados ou até convidam o autor a publicar com eles, nem passa por avaliação interpares, então, porque o trabalho, para ele ser publicado, ele precisa passar por uma avaliação interpares para ver se ele é bom mesmo, para aí sim, né? E depois de vários ajustes. E essas revistas que são predadoras, é publicado porque o objetivo é pagar a taxa de submissão, pagar a taxa de publicação, já rapidamente publica, ou seja, é uma publicação que vai estar aí na internet acessível, mas às vezes não tem qualidade. E o discernimento do profissional para conseguir chegar nisso é um desafio também. Né? Isso é um detalhe. Eu sou avaliadora e esse trabalho, que demanda muito trabalho, é gratuito. De forma gratuita. Eu não recebo nada por isso, nenhum subsídio, nem nada. Nem estou pedindo. Mas é a política. É a política. E você ser avaliadora tem uma grande responsabilidade de você realmente compartilhar com outros avaliadores que eu não conheço, porque é um cegamento, né? Geralmente o responsável pela revista encaminha para mim, mas não sei para quem ele mais encaminhou. E são 3 pareceres, mas também já participei para desempate. Então, ainda pode ter um 4º ou 5º. Outra coisa que pode acontecer, 3 avaliam, fazem as recomendações, depois você tem que avaliar de novo, porque os autores fazem as correções, né? Se ele for aceito com as correções mínimas, né? E você tem que repetir essa rodada de avaliação, né? Então, dentro do meu tempo, né, de ensino, pesquisa, ainda eu preciso dedicar tempo para esses trabalhos, porque são métricas que exigem de mim como pesquisadora. Porque aqui a gente não está falando de métricas do pesquisador. Tem outra vertente. Outra vertente, é outro podcast. Né? Porque quem pesquisa para sobreviver na pesquisa, que nem a professora Rosângela aqui, ela é bolsista produtividade em pesquisa do CNPq. Gente, isso aqui tem muito valor. Porque para conseguir isso, né, precisa de uma jornada. Nós temos reuniões anuais com o CNPq, né, quem nos coordena. Né? Tem pesquisadores que tentaram 10 anos consecutivos essa bolsa. Você concorre com o Brasil todo. Então, são métricas que são extenuantes. Cansativas. Entra no profissional da assistência, praticamente. Né? Haja energia para tudo isso. Então, é um desprendimento, é uma resiliência ser pesquisador no Brasil. Né? Porque é muito fácil ter título de doutor e não ser pesquisador. Né? Então, mas a minha responsabilidade enquanto título de doutor é realmente ensinar, né, formar esse aluno com a melhor evidência na minha área. Né? Isso em qualquer situação. Né? Agora, ser pesquisador, orientar, né? Então, isso já é outro assunto. Né? É outra
vertente aí que tem sido discutido, né? E tem muitos pesquisadores que estão fora disso, né? Tem um time, você tem que ter triplicar a tua produção para poder se manter bolsista, talvez nem se mantenha. Então, a todo tempo você está participando aí, buscando elementos para se conseguir ou não, né? Então, tudo isso é muito desgastante, porque é restrição de bolsa, né? É restrição financeira dentro do planejamento de governo, né? Então, tudo isso é política de pesquisa, né? Para poder se manter, né? E muitos não querem ficar mais na universidade, não querem mais isso, porque realmente é muita dedicação. Então, essa questão também, né, desses cenários, eles passam por isso, né? Mas eu costumo dizer, quando a gente tem objetivos em comuns para fazer pesquisa, para melhorar o cenário, fica um pouco mais leve, né? Mas a dificuldade ela é constante, né? Mas o que melhora? O que precisamos? É pesquisar. Mas, para isso, precisamos também que olhem esse aspecto, dê tempo para o residente ler, né? Porque durante a residência dele não é só o cirurgião só operar, o outro... Tem que estudar, né? Precisa, né, buscar essa evidência, né? Então, dentro do aspecto da COREM, né, que é o Conselho de Residências Médicas, também tem das multiprofissionais, precisa ser discutido, né, que dentro dessa carga horária extenuante, né, meio de plantões, né, compromissos na assistência, que precisa investir em pesquisa também, né? Tanto que hoje, né, tem uma nova política nas diretrizes dos cursos do ensino superior, que é a extensão. Fazer pesquisas extensionistas, né? Mas por quê? É para aproximar da assistência, para se aproximar da comunidade, né? E pode-se fazer pesquisa com isso também, nesse momento extensionista. Você não vai lá prestar uma prática pela prática, mas você também pode fazer pesquisa com relação a isso, né? Então, são oportunidades, né, que eu acredito que nós, né, pelo menos na área infantil, nós estamos buscando, né, oportunidades, interdisciplinaridade, né, trabalhando com a odontologia, com a medicina, com a fisioterapia, nutrição, né? Então, eu acho que é isso, dá trabalho fazer né, fazer essa integração, né? Mas são oportunidades que nós podemos, né, fazer, né? Mas, sem dúvida, sem política, vai continuar extenuante, né? E todos nós temos um time, né, de encerrar o processo de trabalho, não é verdade? Né? E a concepção que se tem hoje é realmente assim, que é tudo separado. Então, assim, se eu quero, por exemplo, fazer, e eu digo isso até por experiência pessoal, se eu quero fazer o mestrado, então eu tenho que terminar a residência e eu vou para o mestrado. Só que nesse tempo que separa essas duas atividades, o mercado está ávido pelo profissional, né? Então ele pode realmente perder esse incentivo, né? E você mesmo comentou, né? Uma vez que ele sai para trabalhar, para ele voltar, é um caminho muito mais difícil, né? Então, realmente, se houver essa integração, né, dessas duas áreas que nunca foram separadas de fato, né? E isso vai permitir que talvez mais pessoas se interessem realmente por seguir nessa linha como pesquisadores, né? Nós precisamos de pesquisa, não é? Como é que nós vamos qualificar a assistência? Não dá. E pesquisa é desde escrever um estudo de caso, né? Sim. Você tem que parar para escrever Sim. aquele caso e você precisa divulgar aquele caso para que você possa desencadear futuras pesquisas, né, de diferentes métodos, né? Então, quando eu vejo alguma informação, olha,
foi identificado no mundo 5 casos daquela doença rara. Começa com o estudo de caso, né? E esses centros se unem para poder tentar resolver, né, aquela nova doença que se fez dentro do aspecto medicamentoso de cuidado, porque é uma novidade para qualquer um, seja no Brasil ou outro país. Né? Então, sem pesquisa, sem esse tempo, essa dedicação, não vamos conseguir, né, resolver problemas que são comuns, né, no desenvolvimento humano. Né? Porque os ciclos vão acontecendo e novas adversidades vão surgindo, novos problemas vão surgindo. E o tempo é muito escasso, né? Exato. A gente sempre fala, acho que o maior valor do mundo hoje em dia é o tempo. Ele passa, ele judia da gente. E assim, o que eu vejo, o profissional ele precisa começar a ler, né, de uma forma geral. Quem não tem o hábito da leitura, muitos já têm. Mas um artigo a cada 15 dias, você já sai da estaca de não leitura. Eu tenho 15 dias para ler um artigo sobre um tema que eu gosto. Não precisa nem começar por um tema, né, que eventualmente você não gosta, não tem proximidade. Mas um artigo, eu gosto de estudar delírio. Vamos pegar um artigo sobre delírio, vamos tentar ler ele por 15 dias. A gente já sai na frente, né, em termos de conhecimento, de muita gente que está na inércia, esperando às vezes que esse conhecimento caia, mas ele não vai cair. Hoje a gente fala muito no conceito que eu li uma vez, que é o lifelong learning, né, que a gente hoje precisa estudar a vida toda, ainda mais na área da saúde, estando em assistência direta com o paciente, não tem como fugir disso, né? Então, o ponto inicial é começar a ler. Uma vez que você já começou a ler, o outro ponto inicial é aprender a buscar. Daí, onde eu vou buscar? É por onde eu começo? E, para isso, gente, é acerto e erro. Muitas vezes eu vou começar no Google, sim, aí a gente descobre que tem o Google Acadêmico, que te direciona mais. Aí a gente começa a descobrir bases de dados que trazem trabalhos mais robustos e devagar vai indo. Eu não consigo ler inglês. Tem sites de tradução ali para começar. Né? Então, a gente não precisa se restringir. E depois vem um outro desafio, que é trazer isso para a prática. Né? Na disciplina recente que eu dei com a professora Edilane, um aluno me marcou bastante, porque ele trouxe toda a inquietação dele do serviço, o enfermeiro, né, que gerencial, tudo, e ele trouxe a inquietação, ele trabalhou toda a evidência para mudar essa inquietação, mas aí chega na instituição, às vezes não tem a abertura da instituição. Mas existe evidência. Que evidência? Não existe meta-análise, existe ensaio clínico, estudos, né, longitudinais de bom impacto, mas a instituição não quer saber. Então, também tem esse desafio de como a gente conseguir interligar tudo isso, né? Um dos desafios de você implementar a prática as hierarquias institucionais, né? E a gente tem que entender que todas as hierarquias não são robôs, né? São seres humanos que resistem às mudanças. Né? Nós, como pessoas humanas, a gente tem essa dificuldade mesmo. Somos resistentes, né, à mudança. Então, a prática, quando você traz a evidência, é uma inquietação. Mas, por outro lado, você provoca uma mudança. E nem sempre as pessoas querem. Né? Ou mudar é difícil, né? Sentem essa necessidade. Né? Então, por isso que a instituição ela tem que estar aberta para isso. Né? E ela precisa realmente, né? Eu reforço isso, a partir do momento que ela entende que a pesquisa ela traz benefícios tanto para a instituição, como para os profissionais, como para o paciente, e isso impacta positivamente até no perfil de maior mortalidade, o DH, né? Então, vai melhorar, consequentemente, né, a condição econômica do município. Então, olha só o impacto que isso causa. Só que é um impacto invisível, né, e que leva tempo. Né? Geralmente, as pesquisas, o retorno é médio e longo prazo. Né? Então, nesse sentido, a gente precisa buscar essa formação, né, desde
Eu costumo dizer desde o infantil, né? Passa pelo fundamental, ensino médio, né? Esse menino do ensino médio menina, vai vir para a graduação, né? Seja ela privada ou não, mas as diretrizes curriculares, elas precisam ter esses subsídios para dar condição de aprendizagem, porque você vai cultivando essa semente da pesquisa, né? E quando você chegar na faculdade, ter diretrizes mínimas, né, para pesquisa, indiferente se é privada ou pública. Nós temos essa facilidade porque nós temos uma universidade pública que realmente é um destaque nacional, né? Então, nós somos bastante contemplados com a questão da pesquisa. Os cursos, mesmo que não trabalhem a pesquisa em si, mas de uma forma transversal, têm trabalhado em todos os cursos, né? Com módulos interdisciplinares, né? Trabalho de conclusão de curso. Iniciação científica. Isso. A própria universidade tem um programa de iniciação científica que recebe fomento tanto do CNPq como da Fundação Araucária do Estado do Paraná, né? E tem aí uma disseminação de bolsas, né? E que tem vários critérios dos quais nós, pesquisadores, né, Flávia, participamos desse edital para poder oferecer bolsa para os alunos e desenvolver pesquisa. Mas ainda, eventualmente, sobra bolsa, o aluno desiste. Então, a gente tem vários elementos aí, né? Tem outras fontes de fomento que o próprio aluno pode captar, né? Que, assim, a universidade pública, ela dá essa possibilidade, né? Eu vim de uma privada, mas a pesquisa era muito pontual, daquele professor que adorava pesquisa e me encantou, né? Mas eu acredito que a formação, a todo momento, ela é necessária, né? Enquanto política, né? Tanto no ensino fundamental médio como superior, residência, lato sensu, né? Porque dentro da modalidade lato sensu, para você credenciar um curso lato sensu, precisa ter o mínimo de carga horária para metodologia de pesquisa, para disciplina, né? Então, são módulos que vão ajudar aí a mudar, ou pelo menos plantar uma sementinha, né? Mesmo que já adulto, já pós-graduando, né? Para realmente cultivar isso, para levar para assistência. Medicina não tem monografia, né? Na residência. Algumas residências, mas aqui em Londrina são isso, mas poucas áreas, né? Já foi uma tentativa do Ministério da Educação implantar até no curso de graduação. E a tendência é que, hora ou outra, ele se torne obrigatório também, né? Isso, exatamente. Já nos outros cursos, alguns outros são obrigatórios, né? E aí que o residente tenha esse tempo para se dedicar a isso, né? Porque é interessante pensar também na formação do residente de diversas profissões na semana padrão. Ter pelo menos um período reservado para participar de um projeto, um período reservado para conseguir trazer uma solução para um problema da prática, um estudo ou preparo de um artigo, que é que normalmente, né, a gente vê com bastante frequência, avaliar aquele artigo, ensinar ele a avaliar aquele artigo, se é um artigo de qualidade, se não é, como que vê isso. Então, se a residência pode proporcionar essa visão para o profissional, ele já sai também mais independente no seu processo de trabalho depois. E o próprio conselho, né, que é um departamento do Ministério da Saúde, né, institui isso, porque nós temos muitas residências em hospitais privados, né, e que isso seja uma base das diretrizes, né, curriculares também da residência, né, respeitando aí as áreas, as especialidades, né? Mas eu acredito que realmente precisa de um mutirão aí de iniciativas para ter essas mudanças, né? E a gente sabe que mudanças também são difíceis de ser implementadas, né? Não só no local, no hospital, com aquele enfermeiro, com aquele médico, né? Mas em termos de política nacional, loco regional, né?
porque tudo leva um tempo, né? Mas a gente precisa entender que é necessário, né? Acho que até é uma questão realmente disso, né? De não perder esse time, né? Porque quando a gente fala, né? Acho que ouvindo tudo que você disse, o que a Flávia comentou, a gente percebe assim, talvez as informações nunca estiveram tão disponíveis quanto elas estão agora, né? Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, para conseguir um artigo, a gente tinha que encomendar para a bibliotecária. Aquilo levava alguns dias para chegar. E hoje não, né? Hoje os artigos estão aí disponíveis, né, para os profissionais da saúde de modo geral. E até importante, né, porque às vezes quando a gente fala assim de pesquisa, existe sim aquele pesquisador que vai produzir evidências, que vai gerar novas evidências, mas não precisa ser necessariamente essa pesquisa, né? A simples pesquisa pela boa informação, ela já está válida. E eu percebo, sabe, eu não sei como que é nas outras áreas, né, mas dentro da medicina, essa questão de não procurar uma informação de boa qualidade permitiu que surgissem, não revistas predadoras, mas talvez até aplicativos predadores, né? Que são recursos fáceis que muitas vezes o profissional encontra, ele paga por aquele recurso, com a expectativa de que ali ele vai ter todas as informações que ele precisa para desenvolver um bom trabalho. Mas quando a gente analisa essas fontes de informações, digamos assim, a gente percebe o quanto que elas são informações de má qualidade. Nada que muitas vezes está vinculado a nenhuma evidência de boa qualidade, né? Então, até para trabalhar seguro, para trabalhar sabendo que eu estou fazendo o melhor desempenho, a melhor performance, é realmente importante essa questão da pesquisa, né? E é necessário, sim, um tempo para isso, sim, mas hoje as coisas estão muito mais fáceis, né? Então, acho que a gente não pode realmente perder esse time, né, de estimular o aluno, estimular o residente recém-formado, o profissional recém-formado, a também abraçar essa ideia, né? Sempre que a gente fala de ensino, de pesquisa, parece que a gente traz um monte de informações negativas que é para desanimar, mas acho que é o contrário, né? É o contrário. Acho que a gente tem que pensar que a gente está aqui tentando mostrar que é possível sim fazer algo diferente, algo de boa qualidade e que de certa forma nos dá muita autonomia, né? Quando a gente consegue construir o conhecimento, a gente consegue ir atrás do conhecimento, a gente não vai depender de outro para ficar perguntando, para ficar ali sendo ensinado todos os dias. A gente não vai depender de um manual que a gente acha que eventualmente traz todas as informações, mas não traz informação nenhuma, né? Então isso nos torna bons profissionais, seja no ensino, seja na assistência, e nos dá segurança de saber que está fazendo certo, né? Sem necessariamente a gente ter que procurar outras pessoas para isso, né? Então acho que é um incentivo, sim, e esse é um momento até importante, né, que a gente acha que precisava ter conversado sobre isso com alguém que é uma referência, né, na área de pesquisa, para mostrar, né, para quem nos ouve, para quem nos acompanha, que a pesquisa é muito importante, né? Saber pesquisar é importante, e se nesse meio tempo houver alguém que esteja querendo produzir informações, produzir evidência, que essa iniciativa também é importante. Até você falou agora há pouco, o título de doutor não é somente um título, né? Se a gente voltar na concepção do termo, onde a pessoa se torna um PhD, digamos assim, é que ele não é uma coisa para ele, é uma filosofia mesmo, né? Onde ele vai reunir aquele conhecimento para trazer benefício para outras pessoas. Se não é para ensinar outros alunos, mas é para ajudar o seu paciente, para ajudar aquele que depende de você, né? Então, essa questão de realmente a gente buscar uma titulação, ela não é somente um título, né? Ela é um demonstrativo, é um degrau de um profissional que pode trazer benefício para muito mais pessoas, né? Então, eu considero um tema bastante importante e fico até lisonjeado de ouvir tantas informações importantes para alguém que a gente respeita muito com relação a essa área aí digamos assim, multivariada, né, que é o ensino, a assistência e a pesquisa, né? Exato. Você
Você sabe que eu sou sua fã, né? Eu também. Aqui é uma via de mão dupla. Nossa. Né? Para quem não sabe, a Rosângela foi a responsável por eu seguir para a área pediátrica. No meu 3º ano de faculdade, eu não imaginava seguir para pediatria. Na realidade, a princípio, eu não gostava, achava que não gostava, queria trabalhar com obstetrícia. E aí eu passei pela obstetrícia e vi que meu foco era o bebê e não a mãe. E aí eu encontrei a Rosângela no caminho e ali ela fazia, além de agregar tudo isso, hoje ela foca muito na pesquisa, tem uma grande formação com isso, mas ela é extremamente assistencial, ela dá plantões até hoje, né? E no ensino, então ela consegue integrar exatamente isso que é assistência, o ensino e a pesquisa. E foi ela que me aceitou no 3º ano de faculdade, uma aluna que não sabia, acho que nem o que queria da vida direito ali, e me trouxe para o mundo da pediatria, me acolheu nos plantões docentes, me colocou dentro da UTI, no 3º ano de faculdade, para ajudar no noturno, eu ia lá junto. E foi um prazer, porque ela me desenvolveu nisso, sabe? Ela me desenvolveu, ela me ensinou a ser enfermeira. E o ser enfermeira não é... É difícil, gente, ser enfermeira. Porque isso reúne tantas habilidades, que são as habilidades que hoje a gente fala hard skills, soft skills, que hoje a gente dá nome, né? Mas que a gente muitas vezes tem que aprender no instinto do dia a dia, com os acertos e erros, e ter uma pessoa a quem a gente possa se espelhar, falar assim, não, eu quero seguir, eu quero essa postura para mim foi essencial. E foi também uma das professoras que me inseriu na pesquisa, foi minha orientadora ali da residência, foi a minha orientadora do pós-doutorado, né? Então, pois graduação, residência, mestrado, doutorado, né? A gente seguiu toda uma caminhada aí, né? Então, junto com a professora Selma e a professora Rosângela, foram as professoras que me trouxeram aí também nesse mundo da pesquisa, que não é um mundo simples, não é um mundo fácil, e é desafiador juntar assistência e pesquisa. É desafiador manter um ânimo de querer trazer algo novo, muitas vezes no setor que não está preparado para receber, ou com pessoas que não conseguem ter a mesma mentalidade que a gente de querer evoluir. E você manteve a minha chama acesa quando eu desanimava. Porque o processo de desanimar é muito fácil, né? A gente desanima porque a porta fecha, a janela fecha, e a gente não consegue encontrar uma alternativa para várias coisas. E para pesquisa também é assim, e para mudar a assistência também é assim. E você foi meu norte, muitas vezes que eu não sabia o que fazer, e você me ajudava. Então, é o meu espelho, em vários aspectos, e você sabe disso. É uma mega homenagem que eu também faço, porque é um amor muito grande, viu, dona Rosângela? Né? E a gente segue na pesquisa agora, como colega de departamento. Gente, eu dou aula junto com ela há uns 12 anos já. Em breve vai ocupar a minha vaga, que eu me aposento. E essa ética de manter isso aceso nas pessoas, que eu acho que o Pedcast, a gente tenta um pouco isso também, sabe? E muitas vezes eu chamo ela de professora, porque realmente é minha professora. Eu falei, sabe, professora? A gente tenta manter um pouco essa diferença. Não é só a assistência vazia pela assistência. Hoje a gente valoriza muito o técnico, né? E aí o ser humano, como fica, né? Nas suas diversas vertentes. Então, a gente agrega a pesquisa quantitativa, que tem um mega valor, mas hoje a gente vê as pesquisas qualitativas vindo explicar o que o número não consegue. E os sentimentos tentando ser explicados ali nessas pesquisas. E você me mostra esse mundo quantitativo e você me mostra também esse mundo qualitativo, que eu, às vezes, não entendo, mas ainda assim você tenta me ensinar, né? Então, eu sou muito grata por você me formar todos os dias, um pouco mais. Né? E você está fazendo isso, né, há mais de 12 anos, né, trabalhando juntas, né, na docência. Assim, é um pouquinho de Cora Coralina, né? Cada um deixa um pouquinho de si, né? Mas eu acredito que é esse movimento, porque a gente trabalha com o ser humano, né? Por mais que tudo seja difícil, né? No cotidiano do trabalho, da pesquisa, alcançar tantas métricas, né? Que são extremamente desgastantes, né?
pesquisar não é só das 8 às 18, é horário de almoço, final de semana, noite, feriado. Ninguém conhece esse lado, né? E para mim, quando você diz isso, eu acho que não é nada disso, mas tudo bem. Mas, por outro lado, eu vejo hoje, né, não posso nem participar de alguns concursos para ser banca, porque já são alunos, já foram alunos de doutorado, né? E eu acho que o que a gente puder deixar, né, que seja bom, né, é que a gente deixa o que é bom. Sim. Né? O que é ruim a gente pede perdão, né? Porque a gente nunca sabe, em alguns momentos aí que às vezes a gente não consegue 100%, né, essa atividade, porque professor, né, somos todos nós. Sim. No cotidiano da assistência, ensinando todo o tempo, né? O que nos difere um pouco é buscar pesquisa, porque a gente gosta, né? E gasta energia, tempo maior, né? Fora do âmbito do trabalho para se dedicar, né? Mas e você também já está multiplicando vários alunos, né? Que já estão no mestrado, né? Amém. Seguimos já está orientando, seguindo os passos da Flávia. Eu acho que é essa multiplicidade, né, que eu acho legal, que é bem isso. Se você traz isso no cotidiano de vida das pessoas, em diferentes espaços de formação, você vai estimular de alguma forma ele ser uma pessoa que busca qualidade por meio de boas evidências, das melhores evidências, né? Eu acho que isso nós precisamos, né? E que isso se faça dos governantes, né? De quem nos regem, né? Para valorizar, porque todos somos humanos e queremos fazer o melhor, né? Mas precisamos de condições de trabalho, né? Para realmente desenvolver, né? O que podemos fazer. Temos várias sugestões, né? Nesse cotidiano para melhorar, para qualificar a assistência, né? E temos pessoas extremamente competentes que têm perfil, né, Arnildo? Sim. E não conseguem fazer a gente só pesquisa. Precisa de oportunidade, né? É olhar dessa forma diferente, né? Que tem muitas pessoas que têm o perfil, nós precisamos dessas pessoas, mas elas realmente não têm condições, não têm essa oportunidade, né? Porque o custo de vida, a vida segue, nós precisamos ter todos esses lados, né? Precisamos de lazer, precisamos, né, do trabalho, mas de lazer, de família, um pouco de cada coisa, né? E nós da saúde sofremos um pouquinho mais, né? Porque cuidar do outro, né, e cuidar de si mesmo é um desafio, né, no meio de tudo isso. Né? Somos seres humanos, né? Exatamente. Mas acho que é isso, né? Acho que é isso, não. É isso, gente. É complexo, é difícil. A intenção não é vir com respostas, mas com perguntas. Essa é a essência do pesquisador, colocar mais perguntas e cada vez mais trabalhar em cima delas. E esse Pedcast foi diferente, trazer um tema que está intrínseco no dia a dia do intensivismo, de enfermaria, de atenção básica, né, primária. Está lá, pronto-socorro. E a gente não percebe que ele está permeando as nossas condutas, a nossa forma de cuidar, a nossa forma de assistir. Então, que esse episódio esteja abrindo a cabeça um pouco para essa vertente, fazer com consciência. E que isso seja uma sementinha de trazer um pouco esse espírito de inquietude, manter esse espírito de inquietude, porque é uma responsabilidade profissional também. O paciente merece isso, né? Merece que a gente sempre queira buscar o melhor para promover a melhor assistência, mesmo que isso seja um contrafluxo. E a gente tem vivenciado vários contrafluxos, mas devagar um muda de ideia, o outro muda de ideia, e assim a gente vai conseguindo mudar realidades cada vez com mais frequência. E fica a nossa gratidão por ter aceitado esse convite. Convido vocês a curtirem, pelo amor de Deus,
Curte o episódio, compartilha o episódio, né? E temas, sugestões, coloquem aqui também para a gente conseguir voltar com temas direcionados que vocês despertaram, ficaram curiosos, e a gente fica à disposição. Obrigada, professora, por ter aceitado. Obrigado.